Olá, turma, mais uma vez. Vamos iniciar agora, então, a unidade 3 e vamos estudar sobre a obtenção de energia. Quais são os tópicos dessa aula? Vamos estudar sobre o metabolismo, o que é o metabolismo, o que é um anabolismo, o que é um catabolismo, isso tudo vamos entender hoje. E depois vamos falar de fato sobre as obtenções de energia. Então, temos vários tipos de obtenção de energia, como fermentação, organismos que fazem a quimiossíntese, outros que realizam fotossíntese, e, por exemplo, nós humanos que realizamos a respiração celular. Então, qual o conceito de metabolismo energético? Ele é o conjunto das várias reações químicas que ocorrem no organismo e possui como objetivo satisfazer a necessidade de energia do indivíduo. Então, se eu preciso realizar alguma atividade, eu preciso de energia para desenvolver aquela atividade. O metabolismo é dividido em dois: anabolismo, que inclui reações de síntese, e o catabolismo, que inclui reações de degradação. Então, a maioria dos seres vivos produz energia necessária à vida por meio da respiração. Então, aqui nós temos uma mitocôndria, que é um organelo responsável por produzir ATP, que é a moeda energética que nós utilizamos. Em relação à obtenção de energia, nós temos dois tipos de organismos, que são chamados autotróficos e heterotróficos. Mas qual a diferença, né, entre um e outro? Então, os autótrofos, que também são chamados de autotróficos, são os organismos, são os seres que produzem o próprio alimento. E aí, no caso, eles servem de alimento para diversos outros. Então, aqui nós podemos citar as plantas e as algas. Os heterotrófos não são capazes de produzir o próprio alimento, ou seja, eles dependem de outros organismos para se alimentar e produzir energia. Então, a cadeia formada entre os seres vivos pode ser facilmente observada na natureza. Por meio de um exemplo, nós temos a cadeia alimentar. Então, os seres autótrofos são chamados de produtores, eles produzem seu próprio alimento e servem de alimento para os outros seres, que são os heterotrófos, por exemplo, um gafanhoto, um sapo, uma cobra e uma ave. Então, na cadeia alimentar, nós representamos essa obtenção de energia, não é? Os produtores realizam fotossíntese, produzindo seu próprio alimento, e os demais se alimentam um do outro, porque não têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. Então, o primeiro tipo de obtenção de energia que vamos falar vai ser a fermentação. Então, a fermentação é um fenômeno químico sem a presença de oxigênio, não há necessidade, e transforma matérias orgânicas em outras, liberando então energia. Quem realiza a fermentação? São os fungos, as leveduras, não é? E as bactérias. Então, antes da fermentação acontecer, acontece um processo chamado de glicólise, que nada mais é que a quebra da glicose, ou seja, a degradação. Então, aqui nós temos um esquema, nós temos uma glicose, ela vai ser quebrada em duas moléculas, que é chamada de ácido pirúvico. Então, aqui nós temos a glicólise. Então, depois dessa etapa, é que nós temos a fermentação de fato. Então, nós podemos citar aqui 3 tipos de fermentação. A alcoólica, que produz álcool, por exemplo, a fermentação do suco de uva vai ser, então, convertido em vinho. Fermentação lática, fermentação do leite, nós vamos ter iogurte, e a fermentação do álcool, nós vamos ter o ácido acético, o exemplo do vinagre. Então, todas as fermentações começam pela etapa da quebra da glicose. Observe aqui, glicose, glicose, glicose. Ela vai ser quebrada em ácido pirúvico, nos 3 tipos, e esse ácido pirúvico ele vai ser convertido, fermentado. Se tiver uma ação da levedura, vai ser convertido em etanol, liberar CO2. A ação de lactobacilos vai formar ácido lático, e a ação de leveduras formando o etanol. E se outras bactérias, por exemplo, Acetobacter, atuar aqui nesse etanol, ele vai ser convertido, então, em fermentação acética. Então, aqui um exemplo de obtenção de energia, né, que é realizado tanto por bactérias quanto por fungos. A outra obtenção de energia que temos é chamada de quimiossíntese. É o processo pelo qual
Organismos produzem energia por meio da oxidação de compostos inorgânicos, como sulfeto de hidrogênio, como amônia, sais de ferro, entre outros. Então, aqui um exemplo que podemos citar são as bactérias nitrificantes, que elas vivem no solo e são de grande importância ecológica, pois são essenciais na ciclagem do nitrogênio, ou seja, ele atua no ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Lembrando que o nitrogênio é um elemento químico, né? Com seu número atômico 7. Quais são as etapas? Então, na primeira etapa, esse íon amônio, que é representado por NH+4, ele vai ser oxidado, porque vai entrar em contato com o gás oxigênio. Vai ser convertido em nitrito e energia. Segunda etapa, nós temos então essa energia gerada na primeira etapa, combinada com CO2, dióxido de carbono, e H2O, vai liberar então o que, gente? A glicose e também moléculas de gás oxigênio. Então, o íon oxidado vai gerar o que no final? Uma molécula orgânica, que é a glicose. Outra obtenção de energia, nós temos a fotossíntese, que é o que as plantas realizam, não é? Processo pelo qual ocorre a conversão da energia solar em energia química para a realização da síntese de composto orgânico. Então, nós temos aqui a captura do CO2 atmosférico e a renovação do gás oxigênio. Conduz aqui o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Aqui a gente tem um esquemazinho que é representado por quê? A fotossíntese acontece nas folhas, né, que é onde nós encontramos aquela organela, que é o cloroplasto. E aqui nós temos a fórmula da fotossíntese. Então, a fotossíntese acontece em duas etapas, que são denominadas. A primeira, a reação luminosa, ou também chamada fotoquímica, que acontece nos tilacoides. Então, representando aqui um cloroplasto, o tilacóide é o quê? Essas estruturas aqui, vai acontecer na membrana dessas estruturas. Então, aqui vai acontecer duas coisas. Fotólise da água, ou seja, a quebra da molécula de água. Então, nós temos a molécula de água com a luz solar, vai liberar, então, o oxigênio. O oxigênio que nós respiramos, ele vem da onde, gente? Da molécula da água. E também vai liberar elétrons. Depois vai acontecer a fotofosforilação, ou seja, a adição do grupo fosfato à molécula de ADP ou de NADP. Então, aqui são moedas energéticas. Então, a outra etapa, gente, é chamada de reação de fixação de carbono. Vai acontecer onde? Também no cloroplasto, na região chamada estroma, que é o interior do cloroplasto, essa partezinha aqui interna. Então, vai pegar o ATP e o NADPH formado na primeira etapa, combinado com CO2, que é o dióxido de carbono, e gerar, então, a glicose, que é o composto orgânico que as plantas precisam para sobreviver. Então, aqui a fórmula geral nós temos, né, inicialmente, combinando essas duas reações. Precisa de 12 moléculas de água, 6 do dióxido de carbono, a luz solar. Vai gerar, então, oxigênio, glicose e água, ok? A outra etapa de obtenção de energia, nós temos a respiração, realizada por animais, né, por nós humanos. Então, um processo em que moléculas orgânicas são oxidadas e ocorre a produção, então, de ATP, que é a moeda energética. Então, na respiração, nós temos 3 etapas. Glicólise, vocês lembram da fermentação? Glicólise é o quê? A quebra da molécula de glicose. Então, vai acontecer no citoplasma, então não precisa de oxigênio. O que vai acontecer aqui? Quebra da glicose em piruvato. Próxima etapa é o ciclo de Krebs, que vai acontecer na mitocôndria, especificamente, gente, na matriz mitocondrial, e precisa de oxigênio, por isso é chamada de etapa aeróbia. Então, aqui, esse piruvato, ele vai se associar com a enzima e vai se transformar em acetilcoenzima. Essa acetilcoenzima, ela vai ser oxidada por conta do oxigênio e vai produzir, então, NADDH, como moeda energética. Próxima etapa é chamada de fosforilação oxidativa, que já vai acontecer nas critas mitocondriais.
Então, aqui vai ter a produção de ATP a partir da adição do fosfato ao ADP, que é o difosfato. Então, resumindo, nós temos uma célula, a glicose vai acontecer no citoplasma, a glicose vai ser quebrada em piruvato, esse piruvato vai entrar para a membrana da mitocôndria, no ciclo de Krebs, então esse piruvato vai ser oxidado, né? A acetilcoenzima vai ser oxidada, vai produzir NADH, e acontece a outra etapa, que é a fosforilação, que acontece nessas cristas mitocondriais, que aqui é que vai acontecer de fato, gente, a produção de ATP. Então, no final do processo, a gente pode obter entre 30 e 32 moléculas de ATP no processo de respiração celular. Então, comece de onde você está, use o que você tiver e faça o que você puder. Até a próxima unidade. Bons estudos!